Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Hoje eu vim aqui falar um bocadinho acerca desta obra, O Sujeito Intelectual Ideal. Aproveito para fazer a sessão aproveito para fazer uma divulgação, não é? Das sessões de divulgação e de apresentação, das sessões de apresentação, divulgação e autógrafos, não é? Que vão acontecer na Feira do Livro de Aveiro e na Feira do Livro de Lisboa. Portanto, a primeira será no dia 21 de junho, às 6 da tarde, na Feira do Livro de Aveiro, acho que é na Praça do Rocio. É só para divulgação e autógrafos, não é? Podem comprar a obra, podem comprar a obra autografada e em geral tem um desconto, acho que creio eu, de 20%. Portanto, desta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, mas eu faço sempre sessões destas aqui, um ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, e esta aqui o ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. No dia a seguir, que é dia 22 de junho, vou estar na Feira do Livro de Lisboa, creio eu, às 5 da tarde, com a apresentação do Dr. Jorge Humbertia desta obra aqui. Ele vai apresentar esta obra. Ele já apresentou esta na Feira do Livro de Lisboa do ano passado. Mas eu vou fazer uma sessão de apresentação das três. Não é? Ele vai apresentar esta, que é mais recente, mas eu vou fazer uma sessão de apresentação das três. Estas duas eu apresentei este ano. Portanto, na Feira do Livro de Aveiro também, dia 24 de junho, às 9h30 da noite, farei uma sessão de apresentação destas três obras na Feira do Livro de Aveiro, creio eu, no Mercado do Peixe, na Praça do Peixe. Portanto, destas três obras, ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico, ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade e o sujeito intelectual ideal. Esta aqui é a primeira, e estas aqui, apesar de poderem ser lidas de forma independente, como é óbvio, também são uma espécie de continuação. Na sinopse até diz, no final da sinopse, este livro é um prolongamento do ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico e mais em desenvolvimento da individuologia, que é a filosofia da individualidade que eu criei. E focando nesta obra aqui, O Sujeito Intelectual Ideal. Eu posso ler a sinopse, não é? Pode ajudar. Como se comportaria um sujeito intelectual ideal em qualquer circunstância que pudesse provocar desconforto intelectual? Como ele pensaria? Como ele deveria pensar? Que virtudes deveria realizar? A resposta a este tipo de questões encontra-se neste Manual do Pensador, um manual ensaístico que se propõe a contribuir para o desenvolvimento de uma excelência do ato de pensar e de ser, ajudando as pessoas a aproximarem-se o máximo possível daquilo que deveria ser um sujeito intelectual ideal, deixa-me pôr entre aspas, enquanto modelo a ser seguido diante das adversidades da vida, também com um propósito felicitário. No final, esta obra é um prolongamento do ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico e mais um desenvolvimento da individuologia, que é uma filosofia da individualidade. Portanto, o sujeito intelectual ideal. O sujeito intelectual, é claro que o melhor é lerem a obra, não é? Mas eu vou explicar, num vídeo assim mais curto. O sujeito intelectual ideal é como se fosse, que pode ser entendido como um sujeito holístico ideal, ou um sujeito com uma data de características que seria um modelo, que teria uma data de características, que seria um modelo a ser seguido para nós pensarmos da melhor forma possível, para nós termos uma melhor relação possível com a ignorância, com os conhecimentos, com outras propostas de verdade, principalmente com aquilo que possa provocar desconforto intelectual, que é aquilo que o nosso ego não gosta, possa provocar desconforto e, em específico, desconforto intelectual. O nosso ego é uma espécie de sistema de sobrevivência. Eu falo sobre isto nesta obra e até no ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, e nas três obras eu falo acerca disso. Eu faço uma desconstrução do nosso ego, pode ser entendida até no enquadramento da neurociência, da filosofia budista, das filosofias orientais também falam acerca disso, portanto tem muitos pontos em comum, que está formatado por um confortocentrismo, por um imediatismo intelectual. Portanto, ele não está propriamente confortável com gastar mais energia a pensar acerca do assunto. Por isso é que é mais fácil para nós um preconceito e um estereótipo do que nos forçarmos a sair da zona de conforto ou que nos forçarmos a pensar mais acerca dos assuntos. Portanto, o nosso ego, ele tem uma data de programações, digamos assim. E programações inconscientes, as pessoas não se apercebem. Portanto, ele cria uma dificuldade na relação com a alteridade filosófica, com a alteridade intelectual, com a diferença, com o diferente, com o contrário, com o contraditório, com o desconhecido. Nós temos muita dificuldade em relacionar com tudo aquilo que possa provocar desconforto. E essa dificuldade vem no nosso ego, que está formatado com base no medo. Estão a perceber? Portanto, quando aparece uma nova proposta de verdade, por exemplo, que possa fazer desabar o nosso sistema de crenças, mesmo de forma indireta e inconsciente, o nosso ego protege-nos, defende-nos disso. Porque é desconfortável ver o nosso sistema de crenças desabar, ver tudo. Temos de colocar nossas práticas, nossas coisas, nossos hábitos, nossas tradições, nossas crenças, que nós poderemos ter desenvolvido apegos intelectuais, como eu chamo. Então o nosso ego protege-nos disso, defende-nos disso. Quando aparece uma nova proposta de verdade, por exemplo, que possa ser diferente em relação àquilo que nós acreditamos e que possa colocar em causa o nosso sistema de crenças, o nosso ego defende-nos.
O nosso ego protege. O que é que ele pode fazer? Pode fazer com que uma pessoa distorça aquela proposta de verdade para a tornar mais facilmente refutável, por exemplo, com a falácia espontânea. Pode fazer com que uma pessoa fuja dela, que uma pessoa nem quer lidar com ela, porque ela provoca o desconforto. E isto é quase tudo o que nos afasta, o nosso ego afasta-nos do comportamento que teria um sujeito intelectual ideal, que teria uma data de virtudes. Virtudes essas, por exemplo, como a humildade e a coragem, para enfrentar o nosso próprio ego. Porque o nosso ego não é propriamente humilde e o nosso ego não é propriamente corajoso, que ele está formatado com base no medo. Ele protege aquilo que nos possa provocar desconforto ou que nos possa provocar até o medo da rejeição, não é? Que nos possa provocar rejeição, porque há pessoas que têm medo de pensar diferente porque têm medo de ser rejeitadas por serem diferentes. Portanto, é um medo inconsciente. Portanto, o nosso ego pode fazer com que uma pessoa tenha uma má relação com outras propostas de verdade, neste caso com a verdade, com V grande, porque ele está formatado com base no medo. E que virtudes é que uma pessoa teria, ou que aquele sujeito intelectual ideal, que é um modelo a ser seguido, que tem uma data de virtudes que eu coloquei lá, por exemplo, a humildade, a coragem, a flexibilidade intelectual, a abertura consciencial, a disponibilidade intelectual, a curiosidade intelectual. Há uma data de virtudes relacionadas também com a autoconsciência. Eu preciso ter autoconsciência, eu preciso ter a noção de que aquilo que eu faço eu poderei fazer de forma inconsciente. A autoestima, se eu tiver autoestima, que tem muito a ver com independência emocional e provoca e contribui para uma independência intelectual e uma autonomia intelectual, são fundamentais para esse sujeito intelectual ideal. Portanto, este sujeito intelectual ideal é como se tivesse uma data de virtudes. Quando uma pessoa pensa que uma pessoa deveria seguir para se aproximar dela, não é imaginando uma omnisciência. O sujeito intelectual ideal não é aquele que sabe tudo, é aquele que procura ou que tem uma melhor, procura enquanto a pessoas a procurar aproximar-se dele, ou aquele que tem uma melhor relação possível com a própria ignorância, com a ignorância no sentido geral, com os próprios conhecimentos, com os conhecimentos no sentido geral, com a verdade, com outras propostas de verdade. Estão a perceber? Aquele que procura uma melhor relação possível. Por exemplo, agora aparece uma nova proposta de verdade, que pode ser uma teoria, ideia, ideologia, que poderá ser mais avançada em termos científicos ou em relação à realidade objetiva. Há duas grandes formas de reagir, por exemplo. Ou fujo daquela proposta de verdade, porque ela é desconfortável, eu não quero colocar em causa a minha mesmice intelectual, eu não quero colocar em causa o meu sistema de crenças, fujo, distorço aquilo porque é mais fácil, eu procuro compreender e eventualmente mudar o meu sistema de crenças, mudar as minhas escolhas e tornar uma pessoa melhor e com mais conhecimento da realidade. Há duas grandes formas de reagir neste caso. Por exemplo, qual é que aproxima a pessoa do sujeito intelectual ideal? Claro que é procurar conhecer e colocar-se em causa e admitir a possibilidade daquilo poder estar certo e uma pessoa ter de fazer mudanças na própria consciência. Então, aquilo que no fundo é mais correto é aquilo que aproxima a pessoa do sujeito intelectual ideal. Estão a perceber? Claro que o sujeito intelectual ideal com virtudes universalizáveis, não é? Podem ser virtudes morais, emocionais, intelectuais, não iria fugir de uma proposta de verdade só porque ela é desconfortável. E provando ela que é melhor que aquilo que uma pessoa já acredita até então. Estão a perceber? O sujeito intelectual ideal tem uma data de virtudes que uma pessoa pode colocar lá, que eu coloquei algumas no livro, poderei continuar a desenvolver no meu trabalho, que melhoraria, ou que ao uma pessoa aproximar-se, seria uma melhor relação possível, procuraria uma melhor relação possível, principalmente com outras propostas de verdade, com aquilo que possa provocar desconforto intelectual. Estão a perceber? Porque o nosso ego não quer, o nosso ego quer conforto, o nosso ego não quer desconforto, neste caso desconforto intelectual. O nosso ego quer a mesmice, quer continuar a mesma, aquilo que é confortável, que é conhecido. Estão a perceber? O nosso ego protege-nos, entre aspas, defende-nos daquilo que possa provocar desconforto intelectual. E isso cria muitas limitações inconscientes, as pessoas não se apercebem. E claro, para uma pessoa se aproximar o máximo possível do sujeito intelectual ideal, com aquelas virtudes todas, uma pessoa tem de ir contrariando o próprio ego. Uma pessoa tem de ir saindo, forçando-se a sair da própria zona de conforto intelectual, principalmente quando há alguma coisa que provoca desconforto. Quando aparece uma nova proposta de verdade e que uma pessoa vê-se na necessidade de colocar em causa o próprio sistema de crenças e algumas crenças que possa até ter desenvolvido apego. E esse apego é causado também pelo ego. Estão a perceber? Esse apego gera bloqueios. Esses bloqueios podem criar defesas e esses bloqueios estão relacionados também, esses apegos e bloqueios, com o conservadorismo intelectual inconsciente. Vocês acham que o sujeito intelectual ideal seria uma pessoa com uma profunda flexibilidade intelectual ou alguém muito conservador, muito rígido, que não deixa nada de novo entrar e que acha que já descobriu a verdade, que é um dono da razão? Estão a perceber? É claro que o sujeito intelectual ideal seria uma pessoa humilde e com coragem para enfrentar os próprios medos, as próprias fobias até intelectuais. Estão a perceber? Então, este sujeito intelectual ideal tem uma data de... Por isso é que é uma espécie de ensaio, porque eu trago coisas novas, não é um tratado. E ao mesmo tempo um manual. O manual do pensador, não é? O manual para nos ajudar, para dar algumas sementes, para nós pensarmos da melhor forma possível, principalmente diante outras propostas de verdade, outras teorias, ideias, ideologias. É bom até para políticos,
porque há muitas falácias no palco político, não é? Quando começam a vir eleições é só falácias de pessoas a criarem falácias acerca de coisas, acerca de outras teorias, às vezes a esquerda queria falar-se acerca da direita e a direita queria falar-se acerca da esquerda, começa um palco de falácias de espantalho. E dá-nos jeito ter um manual para nós pensarmos da melhor forma possível, para nós procurarmos uma melhor relação possível com a verdade no sentido geral, porque a verdade é uma questão filosófica por excelência, científica também, e com propostas de verdade, que as propostas de verdade essas podem estar relacionadas com a alteridade filosófica, a alteridade intelectual, que é o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido. Tudo isso que pode provocar desconforto intelectual. E o nosso ego não gosta de conforto. Portanto, nós temos de estar sempre a contrariar o nosso ego, digamos assim, né, para nos aproximarmos deste sujeito intelectual ideal como modelo a ser seguido. Portanto, isto aqui do sujeito intelectual ideal está mais nesta obra. Claro que eu também falo sobre isso nesta aqui, sobre uma data de enquadramentos do individualismo intelectual terapêutico, que é um individualismo diferente, não é? O tradicional, como eu sou habituado a ouvir falar. Portanto, estas 3 obras serão apresentadas na Feira do Livro de Aveiro, na Feira do Livro de Lisboa, como também está na Feira do Livro do Porto e outras, mas para já marcadas mesmo são estas, e é para breve, não é? 21 de junho, Feira do Livro de Aveiro, às 6 da tarde, são de divulgação e autógrafos. Na Feira do Livro de Aveiro também, dia 24, às 9h30 da noite, no Mercado do Peixe, apresentação destas 3 obras. Vou falar um bocadinho acerca destas 3, né, que sempre por limitação de tempo, como costuma ser, tentar fazer apresentações breves. E na Feira do Livro de Lisboa, o Dr. Jorge vai apresentar no dia 22 de junho, às 5 da tarde, esta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, um manual para desenvolver brio no ato de pensar, mas eu vou apresentar estas 3, portanto são apresentações curtas porque há limitação de tempo, mais ou menos 1h e 45 minutos. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Claro que esta obra trata muito mais que aquilo que eu falei aqui, eu dei algumas achegas, digamos assim, o melhor é mesmo lerem, não é? Portanto, tenho os livros publicados em formato de papel e em formato digital, dou consultas também a quem precisar, consulta de aconselhamento filosófico, de cursos online, também já criei curso sobre estas 3 obras, cada aula eu dou a cada pessoa, são cursos que eu deixo também a descrição do vídeo no YouTube, que eu costumo deixar as referências para os cursos também na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, dou consultas, dou cursos online sobre a filosofia, cada aula eu dou a cada pessoa, são cursos muito personalizados. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital, deixo na descrição do vídeo no YouTube. Basta pôr o meu nome na internet e aparece-me lá das plataformas onde uma pessoa pode comprar os livros. Nas feiras do livro aproveitem porque costuma ter desconto de 20%, portanto apareçam, a entrada é livre. Fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Se quiserem fazer doações, já me falo sobre isto há algum tempo, para o meu trabalho, para este projeto de investigação, podem fazer doações para o meu IBAN e MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Porque às vezes há pessoas que querem fazer porque gostam do trabalho, acham que eu ajudo de uma maneira ou de outra. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Apareçam nas feiras de livro, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.